Estamos aqui para um novo episódio com o Paulo Menezes, treinador do Barreirense. Agradecer desde já por teres aceito o convite e estar aqui connosco hoje. Não, eu é que agradeço e desde já dar-vos parabéns. Estava-te a dizer aqui em off, mas aproveito para dar os parabéns por este projeto que vocês têm vindo a desenvolver, de trazer novos conteúdos aos amantes do verdadeiro lado do futebol. Portanto, só tenho é que ser eu a agradecer por esta oportunidade e por vocês considerarem interessante eu estar deste lado. Obrigado. Treinador muito jovem, 26 anos, na sua primeira experiência como treinador principal. E recapitulando e começando do início, como é que surgiu o teu interesse, a tua paixão por futebol na infância? Eu acho que todas as crianças são apaixonadas por futebol e por andar com uma bola debaixo do braço. Pronto, eu sempre tive essa paixão. Jeito para o futebol, arrisco-me a dizer que, ainda para mais com o passar do tempo, acho que tem muito mais futuro como treinador do que teria como jogador. E pronto, e no meu último ano de formação acabo por ser dispensado do clube onde estava. Estavas onde? E estava no Passos Ferreira e acabei por ser dispensado. Não vou ser aquele jogador que culpa o treinador, eu acho que ele, em parte, tinha melhores que eu, e foi, claramente. Também estavas num nível alto, o Passos, não é? Sim, e não era seguramente o meu caminho, por isso é que eu acredito muito nisso, por isso é que também não foi o caminho que eu segui. Pronto, e quando acontece essa dispensa, ainda equacionei para um clube, para outro, mas decidi que me ia dedicar à faculdade. Nessa fase tinha entrado na faculdade no Porto em Direito, na qual sou licenciado, na Católica, e semanas depois dessa dispensa o presidente da formação, que é uma pessoa a quem eu devo muito hoje estar onde estou, que é o Sr. José Pinto, ligou-me para eu ir ao estádio. Eu ainda achei que era para ver se ainda dava para tentar mais um outro treino, mas não. Era para dizer que, porque eu sempre fui paciente, sempre foi o meu clube. Nós lá em Passos Ferreira costumávamos dizer dos grandes, sou do Passos, sempre fui do clube da minha terra. E ele pronto, convidou-me para integrar a estrutura na formação, nos mais novinhos. Eu confesso que aceitei na altura para lhe fazer a vontade. Não tinha ideia nenhuma, nem ambição nenhuma de ser treinador. Mas pronto, não consegui dizer que não a alguém que me dizia tanto, muito menos do que agora, mas que na altura já me dizia muito. E a paixão foi crescendo e acabei por entrar no futebol desta maneira. No Sub-13 era o treinador que ficava com os miúdos a mais no exercício e tal. E começou aí, em 2017. Ou seja, na altura que surge o convite, nem equacionavas ter passagem pós-jogador como treinador no futebol? Foi uma coisa que aconteceu naturalmente? Não, de todo. Como qualquer miúdo, tentei jogar, sempre gostei de jogar, mas uma coisa é gostar, outra coisa é ter capacidade para atingir patamares de relevo, aqueles que nós sabemos. E quando fui dispensado, considerei a decisão justa e Lidaste bem com isso? Sim, ia seguir a minha vida. Claro que nenhum miúdo com 17, 18 anos gosta de perceber que ser rejeitado, seja no futebol, seja em tudo na vida, mas a vida seguiu e eu no dia a seguir estava tranquilo com a minha família, com os meus amigos, focado em ir para a faculdade. E nunca pensei estar onde estou hoje. Quando é que surgiu o bichinho por treinar, depois de estares lá? Olha, o bichinho foi se envolvendo naturalmente durante essa época. Ainda hoje aquilo que eu mais acredito para um treinador ter sucesso assenta na relação humana, na gestão de recursos humanos, na comunicação e por aí fora. Não obstante eu ser um apaixonado pelo detalhe e a vertente técnico-tática, nunca vou, nem consigo sobrepor isso à relação humana. Naturalmente, isto na altura com os miúdos, 12 anos, que ainda hoje tenho uma relação de abraço com eles, ainda hoje os cumprimento e os abraço, ainda hoje alguns deles me ligam, ainda hoje tenho orgulho de ter treinado alguns deles depois mais tarde em Sub-19, 7 anos depois. Mas foi ali ao longo dessa época, depois no ano a seguir volto a ser adjunto. Eu passei nos escalões todos, futebol 7, futebol 9, futebol de 11 distrital, futebol de 11 nacional. Uma subida gradual. Sim, e acabei por ao longo do tempo, mês após mês, eu gosto disto, eu gosto disto, eu gosto disto. Agora se me perguntares quando é que eu senti que isto era uma paixão,
não te digo que senti logo que queria fazer isto de profissão, mas comecei inconscientemente a ficar na dúvida. Pá, talvez quando salto do sub-13 para o sub-15 nacional, com 21, 22 anos, 21 creio eu, e era completamente apaixonado por aquilo e também tive o privilégio, desde os meus 4 anos, de crescer no futebol e os treinadores e jogadores com quem eu me fui rodeando dos patamares altos, nomeadamente também no Passos, foram-me dando alguma confiança, sabes? E eu fui percebendo aos poucos que se calhar poderia existir aqui alguma qualidade, não sei se existe ou não, mas o apoio esteve lá e diria que a partir do sub-15 foi quando deu o clique de que ok, eu tenho que ser treinador profissional de futebol, só que estou metido numa alhada porque tenho o último ano de direito para acabar, que terminei, e depois o passo a seguir é como é que eu vou dizer ao meu pai que é isto que eu quero da vida e não andar de fato e gravata para os tribunais como era suposto, como estava no guião. Juntar aqui 2 perguntas. De quem foram as pessoas que mais te apoiaram a seguir a carreira de treinador e também, tendo ainda o curso de Direito para acabar na altura, como é que conciliaste a nível académico com a parte de treinador? Olha, sem dúvida que a resposta clichê é dizer a família, mas sem dúvida a família. A minha mãe na vertente de mãe, na vertente de amor, eu quero que estejas feliz e por aí fora. E o meu pai sempre no limite da exigência de não demonstrar que me apoiava, isto ainda no sub-15 e no sub-17, no rigor que na altura eu olhava para isso como o meu pai não me está a apoiar, mas não, o meu pai estava-me uma vez mais a dizer-me o caminho que eu tinha que ter, que seguir, que ser objetivo e rigoroso, fosse para o lado esquerdo para advogar, para o lado direito para o futebol. Concluí o curso com a distinção de vida, fiz o curso nos 4 anos, fui para o estágio no escritório e quando eu cheguei ao meu pai e tive aquela dura conversa, achava eu de lhe dizer pai, eu quero ser treino, ele interrompeu-me e disse, eu já sei, e vais ser, e eu vou-te dar tudo, não porque tu queres, mas porque tu queres e eu sei que tens valor para isso. A par do meu pai, dar uma palavra e à minha irmã, como é óbvio, os meus avós, dar uma palavra ao José Pinto, ao presidente da formação, ao Marco Paiva, foi um grande coordenador que eu tive no Passos e uma pessoa que me ensinou muito, e dar uma grande palavra ao saudoso Mr. Vítor Oliveira, que nas minhas costas sempre disse ao meu pai o valor que eu tinha. Tenho muita pena dele hoje não estar cá, eu sei que ele está a ver, mas não estar cá a ver este percurso. Tenho um grande orgulho em ter em minha casa a última camisola com que ele subiu o Passos Ferreira, que ele fez questão de me dar. E claro, o meu ídolo, e que tem que ser o ídolo de toda a gente que ama futebol, que é o Mr. Paulo Fonseca aqui no Barreiro, tem que ser o vosso ídolo naturalmente e não é menos para mim. O que é que achas que o José Pinto viu em ti para, tão jovem como eras, depositar confiança para te convidar para treinar as escolas de formação do Passos e também os anos que fizeste de formação no futebol, o que é que te ensinaram e como é que te prepararam para assumir o cargo a nível técnico? Se ele estivesse aqui, o presidente é uma figura única na formação, na minha opinião, ali na zona do Norte e no Passos Ferreira é alguém que vai ficar para a vida pelo contributo tremendo que deu. E ele é uma pessoa super engraçada, se ele estivesse aqui ele ia dizer, eu não vi nada. Eu convidei, o homem estava triste, eu sabia que ele era paciente, era barato e o primeiro ano eu não ganhei nada, portanto foi lá para carregar umas cordas. Isto claramente foi aquilo que ele viu no primeiro ano, viu alguém que amava o clube e que iria ajudar. Agora, com o passar do tempo, ele teve muitas guerras. Ele acreditou em mim e tornou-me o treinador mais novo em sub-15, em sub-17, sub-19, em conjunto com os restantes elementos. E acho que a partir de certa altura deixei de ser aquele miúdo de 17, 18 anos apaixonado pelo Passos, que podia ajudar a carregar uns conos a custo zero e o clube, para alguém em que ele começou a rever, e isso foi-me dizendo, mais das minhas costas do que pela frente. Eu prefiro ter que ser de uma das duas formas, que seja valorizar nas costas. Começou a rever competência em mim e a acreditar muito em mim ano após ano, sentiu que eu estava à altura. Agora, perguntaste-me o que é que estes anos me deram. Jogar. A jogar? Yeah. A jogar, eu
Eu diria que não foi a questão de jogar. Eu não joguei muitos anos, não foi muito por aquilo que o futebol me deu enquanto jogador, isto de uma forma oficial, mas foi muito mais a questão do que me deu enquanto treinador na formação do Passos. Como tu sabes, e muita gente sabe, eu durante os anos todos que foram muitos que tive no Passos na formação, o meu pai era o presidente, e tu tens que ser claramente 2, 3, 4 vezes melhor do que qualquer outra pessoa teria que ser no teu lugar, engloba aqui uma multiplicidade de fatores que tu não vais entender, podes tentar, mas só quem sente na pele as coisas que eu senti, porque é difícil tu estás no clube que amas, no clube onde cresces e sentis que nunca chega, e sentis que nunca estás ali por mérito, associarem-te sempre ao teu pai e tu saberes a forma apaixonada, dedicada. Eu posso não ter sido o melhor treinador em cada escalão onde passei, mas não houve nenhum treinador mais dedicado que eu e apaixonado. Pode ter existido tão dedicado e apaixonado como eu, mas mais não existiu. E toda esta exigência que existiu sempre à minha volta, acredito que tenho a certeza que hoje me permitiu andar muito espaço, muitos anos à frente, ou seja, crescer muito mais rápido, lidar com coisas que não era suposto lidar tão jovem. A par de que, claro, isto não é só coisas más, tive o privilégio de trabalhar com jogadores incríveis, tive adjuntos incríveis, tive diretores incríveis, só que lá está, sempre senti que era reconhecido e valorizado pelo mais importante, que era aqueles com quem trabalhava, e depois dentro do clube aqueles que não tinham a noção de como é que eu trabalhava, e depois as pessoas de fora é que acabavam por me transmitir isto, e eu hoje sou grato a essas pessoas. Porque te prepararam para estar mais preparado, mais jovem. Eu perguntar-te, como é que se lida com a questão da justiça? O facto de seres filho do presidente, isso atribui inconscientemente por parte das outras pessoas o pensamento que estás lá por seres filho de quem és. Como é sentir que tens que trabalhar mais, tens que dar mais para justificar, para provar o teu talento e que mereces estar naquele cargo? Eu vou-te dizer, tal como até agora, da forma mais transparente e genuína possível, o trabalhar mais foi a melhor coisa que me aconteceu, essa necessidade de ter que provar. O grande problema no meio disto tudo, e as pessoas acham que eu tenho problemas em assumir isto, nunca ninguém me disse, mas eu tenho a certeza que eu, com 20 anos, 21, entro nos campeonatos nacionais com competência, e tenho completa convicção disto, com competência para entrar, mas não tenho dúvidas, se calhar se eu não tivesse o meu pai como presidente, se calhar demoraria mais tempo a reconhecerem-me aquilo que eu já tinha. E o meu pai sempre disse isto, nas minhas costas, mas eu ouvi e dizia, eu não quero que o meu filho seja beneficiado por ser meu filho. Aliás, eu quando sou dispensado dos juniores do Paço, o meu pai era o presidente na altura. Portanto, se as pessoas me quiserem acusar de ter sido beneficiado como treinador, porque é que eu fui dispensado em júnior do... Acaba por não ter aqui alguma lógica. Não tem lógica, sim. Portanto, o meu pai sempre disse, eu não quero que o meu filho seja beneficiado por ser meu filho. Mas também não quero que seja prejudicado. É isso. E portanto, o mais importante foi aquilo que eu fiz. Foi a quem realmente quis ver. Eu, ano após ano, provei estar à altura da confiança. E agora que saí, as pessoas... Quando nós saímos, as pessoas valorizam mais. E ainda hoje vou lá e abraço 99% das pessoas, que sempre tratei com todo o respeito, desde a rouparia, a parte mais superior da formação. Pá, vai ser sempre o clube que eu vou ter no coração, por tudo. Tiveste algum dissabor ao longo desses anos, alguma acusação mais grave que não lidaste da melhor forma? Pá, o maior dissabor foi no meu primeiro ano de campeonato nacional, em que eu fui extremamente contestado, como deves imaginar, com 20, 21 anos,
para ir a presidente e para o sub-15, e no último segundo já passava 4 minutos da hora, já passava 4 minutos da compensação. Não estou a criticar o árbitro, atenção, enquanto o árbitro não apitar podia ter sido ao contrário para nós. Nós, no último lance do jogo, não nos qualificámos para a fase de campeão. Sofrem gol. Sofremos um gol. Isso tinha sido justo para mim, para os jogadores que eu tinha, e não fomos à fase de campeão, e como deves imaginar, depois da contestação toda teria sido muito importante aquela fase de manutenção. Não aconteceu, mas depois nessa mesma época vamos à final da Ibercup com o Real Madrid, damos na Sport TV, portanto acho que fomos recompensados, tudo acontece por algum motivo. E depois, talvez, a questão da minha saída em abril, por motivos pessoais, dos júniores do Passos, saí com a mesma pontuação da linha d'água, estávamos ali com os mesmos pontos. Custou muito sair, mas era inevitável. Aliás, eu já o queria fazer e as pessoas de lá, maldade ou não, mas o que importa é que quem verdadeiramente sabe isso, eu já queria ter saído 2 jogos antes, quando ainda estávamos a 3 ou 6 a mais do que essa linha d'água. Saí, torci mais, ou tanto pelo menos, como quando estava lá treinador, para que não descessem, porque considero que a descida também foi minha. Mas senti também a tristeza das pessoas terem achado que foi por ter receio de ir até ao final, porque eu acho que este ano provei isso aqui no Barreirense, nunca virei a cara à luta, peguei, se calhar, num dos projetos mais difíceis do Campeonato de Portugal, se não o mais difícil. Não quero ser injusto para os outros projetos, mas sei que seguramente dos mais difíceis era, e eu fiquei aqui e nunca virei a cara. Tu sabes, tu és daqui, portanto, se eu não o fiz aqui, também não o faria ali, nem o faria, nem faria em nenhum clube que acredite em mim. Foi, infelizmente, por motivos pessoais e que não me permitiram mesmo continuar. Portanto, foram esses 2 grandes momentos que me marcaram, mas muitos mais positivos. Já me falaste de treinadores especiais na história do Paços de Ferreira, Paulo Fonseca, que é aqui do Barreiro, e o Vítor Oliveira, que, como se sabe, tem um nome muito especial na história do futebol português, o rei das subidas, não é? E acaba por subir o Paços na sua última passagem como treinador, certo? A última passagem do Mr. Vítor Oliveira é no Gil Vicente, creio eu. Creio que o último ano dele é no Gil Vicente, Primeira Liga. A seguir está no Paços. E ele faz 2 subidas no Paços de Ferreira. Em 1999, creio eu, e depois em 2018, 19. Um treinador muito especial. Por tudo. O clube em que pegava já sabias que ia subir? Era difícil não acontecer, porque ele desculpa interromper-te, mas tinha tudo aquele homem. Tudo aquilo daquela vertente humana que eu te falei, que é a base. Não era um gênio técnico-tático, e por isso é que eu te digo, por muito bom que tu sejas técnico-taticamente, a tua base, na minha ótica, tem que ser Vítor Oliveira, tem que ser gestão de recursos humanos, tem que ser a pessoa, tens que ser uma figura, tens que ser um exemplo enquanto líder. Paulo Fonseca também 2 passagens pelo Paços, na primeira um 3º lugar que leva o clube aos playoffs de Liga dos Campeões. O que é que achas que tornam estes 2 treinadores tão especiais? O Vítor Oliveira já deste um pouco da tua perspectiva, que eu concordo. O Paulo Fonseca é muito mais gênio técnico-tático. Para mim, o melhor treinador português da atualidade. Mas tem os 2 a mesma base. Eu ainda agora venho ali do restaurante do presidente, não sei se posso fazer publicidade. Pode, à vontade. Traz vinho. Eu acho que aquilo não precisa de publicidade, que aquilo está sempre cheio. Eles merecem. Nunca é demais. Nunca é demais. Presidente, hein? Adiante. E eu vinha de lá, e este ano nós vamos ter diretores mais presentes no clube, outros regressos, e um deles é o Duca, que é um dos melhores amigos de infância do Paulo Fonseca, do Mr. Paulo Fonseca. E nós comentamos isto, o Mr. não perde a essência. Eu tive o privilégio de estagiar com o Mr. no Lille e noutros contextos em que ele tive essa honra, tive esse privilégio. E é a mesma pessoa, é a mesma pessoa, é o mesmo homem íntegro e de valores inegociáveis, encantadores, que tu lhe reconhecias
em 2012, 2013, quando ele vai à Champions. Portanto, o que é que eu acho que faz destes dois homens tão especiais? A vertente humana deles. Porque depois, claro que tu não é só seres bom homem para ter sucesso no futebol, mas se tiveres esta base, estás muito mais perto. A característica mais importante num treinador? Gestão de recursos humanos, liderança. Isto não é sinónimo de seres amigo de jogadores, de seres o cool man, o gajo porreiro. Não. Seres o exemplo. Eu costumo dizer sempre aos meus jogadores: eu nunca vou ser justo, porque eu entro aqui, tenho 26, 27 jogadores, 25, o que for. Se os 25, 26, 27 jogadores treinarem no limite, eu vou chegar ao fim de semana, só jogo com 11 e só levo 20 para o banco. 20 para o banco, só levo 20 para a convocatória. Portanto, eu nunca vou ser justo. Porque se treinarem os 25 e tiverem os 25 a mesma qualidade, claro que isto é um cenário abstrato, hipotético, como disseste bem, eu nunca vou ser justo. Mas há uma coisa que eu tenho que ser: é coerente. E isso é negociável. E para mim isso é fundamental num treinador, é a coerência nas decisões, na comunicação e na gestão que faz do grupo. Porque o jogador é difícil. O jogador é difícil. Esta nova geração, que eu posso me incluir, com exceções, é uma geração mais especial. E nós temos que ser muito fortes na liderança, cada vez mais. Tu estagiaste no Lille com o Paulo Fonseca. Sim. Como é que foi essa experiência? Foi brutal. O Lille o LOSC é um clube extraordinário. Eu costumo definir como um clube minimalista, porque tem tudo sem extravagâncias, não falta nada naquele clube. Um clube muito familiar, parecia que estavas em casa, estás a perceber? Aquilo faz fronteira com a Bélgica. É um clube muito bem organizado, as pessoas muito educadas. Cruzei-me com grandes jogadores do futebol nacional, do José Fonte, outros que dispararam, outros que lá continuam e vão disparar. Foi marcante porque França está à frente de Portugal. França está à frente de Portugal em muitas coisas, no desenvolvimento do treino. França, ou seja, a estrutura das coisas, a filmagem de jogos, câmaras 360, a mentalidade dos jogadores e por aí fora. O jogador português para mim é o melhor, como é óbvio. Tecnicamente? É o melhor. Eu acho que o jogador português tem que ser o melhor porque nós em muitos contextos, faltam-nos recursos. E quando eu digo que França está à frente de Portugal, não estou a dizer que tem melhores treinadores, não estou a dizer que tem melhores jogadores, mas condições, se comparares na globalidade, está à frente. Os estádios na Liga 1 estão cheios, seja qual for o clube. Tens gravações e acesso às gravações 360 de todos os jogos. Agora, o jogador português tem que ser o melhor. E o treinador português, porque aquilo que nós fazemos em qualquer parte do mundo, sejam quais forem as condições, e os jogadores igual, nós temos que ser especiais. Nós somos especiais. O que nós ganhamos, as competições que nós ganhamos internacionalmente, o que as nossas seleções fazem, o que os nossos jogadores fazem pelo mundo, para mim, o treinador e o jogador português é o melhor. Agora, isto não invalida que existam países na Europa que, em termos de infraestrutura, estejam à nossa frente. E foi muito bom ter estado no Lille para perceber aquilo que existe noutras realidades. Se tiveres que dizer especificamente qual foi a maior aprendizagem que tiveste nesse período? Sinto que melhorei muito o meu planeamento de treino. E muitas vezes nós treinadores... eu estive lá 2 vezes, estive lá 2 anos. O Mister realmente deu-me esse privilégio e eu sou-lhe muito grato por isso, porque eu sou chato, faço muitas perguntas, mas o Mister é um apaixonado também, acho que ele não se importou. Pelo menos ainda há pouco tempo falamos e ele continua... Está tudo tranquilo. Continua a falar comigo, portanto não se fartou de mim. Responder, está bom. Exatamente. Mas nós treinadores, tu fazes um exercício, vou falar aqui de uma forma um pouco rudimentar, tu fazes um exercício, e tu num exercício tu claramente tens questões ofensivas, questões defensivas que possas trabalhar, subprincípios,
Pá, e eu queria de um exercício extrair tudo, com bola quero isto, sem bola quero aquilo, já este comportamento, para depois já... E o Mister ensinou-me, partilhou comigo, opá, isola o que tu queres, planeia desta forma, pá, melhor no planeamento da semana, isto principalmente na primeira passagem, ainda era treinador de sub-17, e depois o que é que eu aprendi? Aprendi com aquele que para mim é o melhor treinador português que está em constante evolução, é assustador. Pá, eu falo do Cristiano Ronaldo como o maior exemplo do mundo para os jovens e não só como jogador. Pá, e Paulo Fonseca, se o Ronaldo é um exemplo em termos de estar constantemente inconformado, o Mr. Paulo Fonseca, pá, eu tenho consciência da afirmação que estou a fazer, é um treinador que eu falo com ele de um mês para o outro e ele tem alguma coisa diferente. Ele nunca está conformado e então ter estado ali, como deves imaginar, e depois de um ano para o outro chegas lá, se sem um mês tu vês uma evolução assustadora, pá, é monstruoso tu vês o que é que um treinador deste nível continua a querer evoluir e a estudar e a ver como é que isto é, como é que aquilo é, como é que foram estatisticamente e objetivamente as coisas em tudo que tu podes imaginar de jogo. Portanto, estar com o Paulo Fonseca é uma honra e uma aprendizagem constante. Fazendo uma análise do futebol a nível temporal, quais achas que foram as maiores mudanças, por exemplo, do futebol de há 20, 30 anos, do tempo dos nossos pais, para o futebol que temos hoje em dia? Acima de tudo, o rigor coletivo, podemos falar talvez mais até da questão da organização defensiva, porque isso depois já obrigou-te a ter que ter novas armas ofensivas. Eu acho que maioritariamente em termos de organização defensiva, as distâncias de blocos, as distâncias de blocos ao comprimento, à largura, os indicadores de pressão, a forma como tu analisas o adversário. Pá, desde logo, tu quando tens uma reorganização, uma reestruturação da organização defensiva, pá, perdes muito espaço, deixas de ter distâncias entre setores de 20 metros, passas a jogar com blocos a 30, 40, 50 metros no total. Pá, isso reduz-te muito o espaço, reduz muito também aquela criatividade, tens sempre, ou procuras sempre em corredor teres superioridade e raramente promoves situações de 1 para 1, como antes era muito mais comum, o jogo parte muito menos. Pois claro, tens a questão do Guardiola, que costumam dizer, até se brinca que ele veio estragar o futebol, porque depois toda a gente começou a querer sair de trás e por aí fora. A grande diferença que eu sinto acima de tudo, claro que hoje em dia acho que deves, seja a sair a partir do guarda-redes ou lança longo, o que eu defendo sempre é tu saberes o que é que estás a fazer. Tu dominares o que estás a fazer. Eu sou apologista de um jogo apoiado, um jogo coletivo, de uma ideia coletiva. Eu não consigo ter uma ideia em prol de um jogador, não me revejo, não consigo estar no futebol dessa maneira, quem trabalhou comigo sabe. Mas em 95% de jogos nós procuramos sempre assumir o controle de jogo, mas eu lembro-me de 2 jogos, fruto da questão pontual e começámos logo a ganhar o jogo, e outro porque o campo estava impraticável. Nós não saímos a jogar e a mim gostou-me, mas era o que era preciso, mas nós não saímos a jogar, mas isso não foi sinónimo de que nós não sabíamos o que estávamos a fazer. Mantiveste o plano ou adaptaste-o face às circunstâncias? Naturalmente deixámos de ser apoiado, fruto das questões do terreno, lembro-me desse jogo, mas todas as nossas saídas, nós trabalhámos 6 saídas longas. Todas elas trabalhadas ao mais ínfimo detalhe e os jogadores a entender, e a partir de uma certa zona do campo voltávamos à nossa ideia. Mas foi pelas condições de jogo. Ou seja, o que é que eu te quero dizer com isto? O futebol mudou em termos de espaço de blocos, naturalmente perdes aquele jogo partido. Pá, eu lembro-me, isso é que era, entre aspas, aquele futebol que a bancada estava sempre ao rubro. Agora a bancada está muito menos vezes ao rubro, porque o jogo está muito menos vezes partido. Agora, o que eu acho que nós não podemos perder é a essência do que nós fazemos e fazê-lo não porque os outros fazem na Primeira Liga, na Premier League, na Segunda Liga, mas porque nós acreditamos, valorizamos e sentimos que é o melhor para os jogadores e sabemos transmitir isso. Porque se nós não o fizermos, aí é errado o futebol estar a mudar, porque se os jogadores não se sentirem e não entenderem o que está a ser feito, na minha opinião, nós não estamos a fazer bem o nosso trabalho como treinador nesta evolução e o jogador
na minha opinião, treino após treino tem que evoluir a sua inteligência de jogo. Ando aqui um pouco à volta, mas também fizeste uma pergunta que tem muito pano para mangas. A nível de perfil do jogador, hoje em dia, com o desenvolvimento da internet, das redes sociais, a forma de comunicar e a informação chegar muito mais rápido, achas que o perfil do jogador e o seu comportamento mudou de antes para agora? Sim, sem dúvida. Nós sentimos isto, e não é só no jogador. O meu pai, que é a maior referência para mim de homem, como é óbvio, diz sempre, e eu digo a toda a gente que para mim ele foi um presidente incrível, único, porque o meu pai tinha sempre, eu não me esqueci da pergunta, mas para introduzir, o meu pai diz sempre, eu só consigo estar no futebol como estou na vida. E eu sinto que o futebol, de uma forma ou de outra, no dia a dia, claro que depois nós nos jogos os adeptos têm emoções que libertam aquelas frustrações às vezes da semana e tal, mas em termos de dia a dia de treino e por aí fora, pá, os comportamentos é como nós somos na vida, ou pelo menos é assim que eu vejo as coisas. E hoje em dia a nossa sociedade é uma sociedade muito menos comunicativa, nós valorizamos e desfrutamos muito menos do momento, é tudo muito mais efêmero. Artificial. É isso, nós passamos a vida a dizer só queria ir de férias. Depois estás nas férias e estás lá e estás ao telemóvel a falar com quem está cá. Fogo, está um sol do caramba, quero ir para a esplanada, a ver o mar e não sei o quê. Mas na verdade pedes uma sangria ou uma água das pedras e estás ao telemóvel, tiras uma foto e depois se calhar em 3 horas olhas para o mar meia hora. E eu tentei e vou tentar sempre promover. Eu não posso naturalmente chegar à beira de um jogador e dizer tu não podes mexer no telemóvel em nenhum momento, mas procuro criar neles o prazer do convívio. Com certas regras, a partir de certa altura, em vez de telemóvel vamos para aqui, fazer aqui no campo, aquela tech ball e por aí fora. Tento falar com os jogadores, sempre numa questão humana, e há quem diga que a idade é uma desvantagem, podemos falar um bocadinho melhor disso à frente. Vamos chegar aí. Eu sinto que consigo me pôr muitas vezes do lado do jogador porque eu sei o que é que ele está a pensar. Gerar proximidade através Sim, e tento bater nessa questão, porque é diferente. O jogador hoje em dia, tal como nós somos muito mais efêmeros, é tudo a mil e nós não desfrutamos das coisas. Isso é errado, porque depois repercute-se no futebol. No futebol e no nosso trabalho, no nosso dia-a-dia e por aí fora. E eu cada vez mais me preocupo com isso, com o desfrutar, porque eu estou a desfrutar muito de estar aqui. E estava-te a dizer, quando estávamos em off, fez-me bem vir aqui. Tinha saudades e tive aqui um minuto a olhar à volta e a passar umas imagens pela cabeça. E se calhar eu gostava de ter vivido ainda mais intensamente. Não que não tenha feito, mas mais ainda, porque isto passa muito rápido. Eu ontem cheguei aqui, ontem era 2 de outubro e hoje já acabou a época. Onde é que tinhas estado aqui no estádio a última vez? Para aí há um mês, porque eu tenho tido dificuldades em desligar-me do Barreiro. Às vezes venho aí visitar amigos que fiz, mas há um mês. Mas pareceu muito. Como é que tu nas férias, nesta altura de paragem, não desligas do futebol? Acho que os treinadores não conseguem desligar porque é a paixão deles e estão sempre a pensar nisso. Mas o que é que se faz para conseguir viver um pouco mais desligado? Olha, eu vou-te dizer, eu sou maluco durante a época no trabalho. Quando chega a sexta-feira, sexta a domingo, desligo-me completamente. Consegues desligar? Acho que nem vejo futebol. E nas férias tenho relativa facilidade. Este ano está-me a custar mais porque o Campeonato de Portugal acaba muito cedo e já estou, uma coisa é ser 1 mês e meio, outra coisa é já estarmos há mais de 2 meses nisto e vou estar ainda mais. Mas eu desligo-me com relativa facilidade, porque já dizia o Mr. Vítor Oliveira, o futebol é a coisa mais importante das menos importantes. Agora, também 3 meses, 4 meses sem futebol, já acho que já estou aqui a começar a ressacar um pouco. Mas também criei aqui uma academia off-season, lá em Passos Ferreira, com grandes referências do futebol nacional, que
também me está aqui a ajudar a manter o bichinho ligado e também ter contacto, olha, com aqueles jogadores que eu te falei, que me cruzei na formação, muitos deles passaram por lá. Agora está a ser muito tempo, já está a começar a gostar. O que é que gostas de fazer nos tempos livres? Gosto muito de estar com a minha família, gosto muito de viajar, gosto muito de estar com os meus amigos e fazer coisas diferentes do que simplesmente ir jantar fora e beber uns copos. Gosto de fazer road trips, gosto de cozinhar muito. Gosto muito de séries, gosto muito de praia, gosto muito de estar com a minha família em casa. Não sou muito de jantar fora constantemente, gosto de estar em casa com a família, gosto de estar no meu espaço, gosto de, mais do que tudo, desfrutar intensamente de tudo aquilo que Cada momento. nos proporciona. E gosto muito de fazer desporto, jogar ténis, jogar futebol, jogar pádel, até basquete aqui na Marginal. Comecei a gostar de ir mandar umas bolas ao cesto. Gosto de fazer desporto, gosto de estar ativo, gosto de fazer o meu ginásio, gosto de comer bem. Eu ocupo-me fácil. Como é que te preparas durante a semana para planear um jogo e também, juntando nisto, costumas ver jogos fora do teu trabalho? Por exemplo, agora o Mundial de Clubes. Olha, o Mundial de Clubes é uma competição muito gira, muito interessante, mas ao mesmo tempo que me dá pena que esteja a ser realizada desta forma. Tens equipas que já estão com 60 e tal jogos e outras equipas que estão com fresquinhas, que vêm de férias. Acho que é uma competição interessante, mas que... Precisa de ser melhor planeado. Sem dúvida. Vou vendo, vejo um jogo por dia, um jogo 2 em 2 dias. Perguntaste como é que eu planeio a minha semana de treino. Nós, primeiro treino da semana, isto muito resumidamente, toda a equipa técnica tem que ter o jogo visto. Eu digo-lhes sempre, tu falavas da evolução do futebol. Nós preparamos-nos para chegar lá acima, não quando surge o convite, mas quando estamos cá em baixo. E, se eles quiserem, esse é o meu sonho. E para mim, eu digo logo, primeiro ponto, no primeiro treino da semana, um dos adjuntos analistas já tem o jogo cortado e só fala no gabinete quem vira o jogo. Aquela coisa do naquele lance, sei que minuto, mostra, vamos falar. Portanto, todos chegamos ao gabinete com o jogo visto, o analista já tem o jogo cortado, liga-me na folga, ou eu mando-lhe cortes a ver o jogo para ter certeza que aqueles cortes vão estar lá. Podemos ou não fazer a apresentação nesse dia à equipa ou no dia a seguir. Depois da análise do jogo que nós fazemos antes do primeiro treino de recuperação para ver se já introduzimos alguma coisa ou se estamos só aquela recuperação. Eu gosto muito de espremer ao máximo o tempo de treino. Eu não gosto de fazer aquele treino de recuperação que os jogadores sabem o que é que vão fazer em cada treino e os meus jogadores não me deixam mentir. Nós nunca fazemos o mesmo treino. No final do treino, o outro elemento de equipa técnica já estás na parte ofensiva e um outro na parte defensiva do adversário. 3 jogos pelo menos vistos, cortados, para nós analisarmos o adversário. Isto a bolso, a apresentação não está pronta. E até depois, quinta-feira, monta a apresentação, mas nós já sabemos, enquanto equipa técnica, o que aconteceu no jogo, o que nós precisamos de melhorar e aquilo que o adversário nos vai propor. Não nos moldamos àquilo que o adversário faz, mas dentro dos nossos princípios, insistimos mais ou menos em certos pontos que queremos explorar nesse jogo. Mas os nossos princípios são inegociáveis. E apresentamos depois na quinta-feira ou na sexta-feira, se a apresentação for muito longa. Eu não sou treinador de alongar muito as palestras, 10, 15 minutos no máximo. Portanto, se sentir que o ofensivo e defensivo do adversário é muito longo, faço metade, quinta e sexta. Tornar mais dinâmico, não é? Sim, depois às vezes podemos incluir ou não as bolas paradas. Se eu sentir que o adversário não tem assim uma bola parada muito específica, só mostramos a bola parada no dia de jogo, mas trabalhamos naturalmente no treino. E depois no dia de jogo temos o briefing de bola parada, o briefing da estratégia com animações, filmamos os treinos e deixamos aquilo a rolar no balneário para eles verem. Portanto,
Não sei se é a melhor forma de trabalhar ou não, mas é a melhor forma que nós sabemos e procuramos, eu digo sempre isto, trabalhar como se estivéssemos no melhor clube do mundo. Que para mim, o clube onde eu estou é o melhor clube do mundo e eu digo aos meus jogadores... Tem que ser a forma de pensar. Sabes, eu não consigo admitir, claro que isto parece que é da boca para fora, mas eu não consigo admitir que quem está a trabalhar comigo não sinta que está no sítio mais importante do mundo. Não na vertente do estilo, da prepotência, estás a perceber? Yeah. Mas no sentido do compromisso. Porque tu se não trabalhas no limite, se tu não és a melhor versão de ti próprio, porque tu mesmo sendo, tu podes não chegar lá, portanto, se não fores, estás muito longe. É como tu, meu, vocês não têm nem de perto os seguidores que merecem ter na vossa página, não preciso fazer esse favor. Mas eu vejo o profissionalismo com que vocês chegaram. Porque quando vocês tiverem o reconhecimento que vocês merecem, vocês estão preparados. E eu estou-vos a dizer isso. Porque se tu chegares aqui largado e por aí fora, e não com a postura profissional e o trato que vocês tiveram, isto no futebol é igual. Ou as coisas não vão aparecer, ou as coisas se aparecerem, tu rapidamente vais cair. Porque não estás preparado. Podes até chegar lá, mas não te vais conseguir manter. Sim. Não? Tu trouxeste a tua equipa técnica de Passos aqui para o Barreiro? Não consegui. A minha equipa técnica lá em cima, os meus dois adjuntos era o Luís Pedro, uma grande referência do futebol nacional, jogador com mais jogos sempre da Segunda Liga. Chegou a vir na primeira semana, mas por motivos familiares teve que ficar à distância connosco. E o Bruno Moreira, outra grande referência, N jogos na Primeira Liga, melhor marcador, dispensar apresentações, melhor marcador de passos na Primeira Liga, 2 homens espetaculares. Bruno, 3 filhotes, também complicado vir para cá, na torcida, e se estivesse no Norte eles estavam comigo, e eu sou muito grato por ter 2 senhores do futebol disponíveis e com vontade de trabalhar comigo. Não consegui trazer, mas encontrei também aqui grandes adjuntos, grandes homens. O Miguel Valentim, que está como grande treinador, com o Mr. João Pereira no Casa Pia, esteve comigo esta época que passou. O Miguel Valentim foi e é um amigo e um ser humano e um adjunto extraordinário. O Crisante foi um grande capitão aqui do Barreirense, um ser humano excelente, com uma humildade, mais velho que eu, mais de 10 anos, e com uma humildade, um respeito por mim incrível. E o Bruno Gomes, um senhor guarda-redes, também uma pessoa bem mais velha que eu, não estou a chamar idoso, mas bem mais velho que eu, com respeito e uma admiração que sempre demonstrou por mim. E o Rodrigo, que também esteve comigo. Portanto, eu costumo dizer, há sempre solução. E eu não pude trazer quem eu queria, e tudo tem um propósito. Sei que vou trabalhar com as pessoas que estão lá em cima e que não puderam vir comigo, porque eu quero muito, mas também sou muito grato por trabalhar com quem estou a trabalhar aqui. Conheceste também diferentes profissionais. Como é Sim. que foi implementar e transmitir as tuas ideias para uma nova equipa técnica? Foi fácil? Foi. Foi, e se me perguntares como é que o fiz, naturalmente. E acho que quando tu és claro, quando deixas as regras em cima da mesa e explicas como é que são as coisas, ninguém é obrigado a trabalhar contigo, ninguém é obrigado a estar ao teu lado. Portanto, acho que quando nós somos corretos e exemplares na nossa gestão, porque é muito importante também a gestão de recursos humanos na equipa técnica, fica tudo mais fácil. Eu não tive dificuldades, tive sorte, acho que tive mérito, mas também tive sorte nos grandes seres humanos que encontrei. Como já me disseste, a experiência no Lille permitiu-te ver a diferença de evolução cá entre a preparação técnica entre o futebol em Portugal e o francês. Qual é o país no mundo que consideras estar mais evoluído na parte técnica, tática, e o que é que o nosso país, Portugal, precisa de evoluir mais para chegar a esses patamares? Atenção, eu falei de França, principalmente na vertente de infraestruturas. E desde logo, a questão do planeamento técnico e tudo mais que eu te falei foi com o treinador português. Portanto, no país, no mundo, Holanda, Inglaterra, Itália, França, são países que em termos de infraestrutura estão muito à frente, e em Portugal é literalmente uma questão de infraestruturas, porque nós temos tudo.
E o Mr. Luís Castro falou relativamente a... Está-me a dispensar apresentações, é um treinador que eu admiro bastante, relativamente à questão da formação. E se tu reparares, nós infelizmente, nós valorizamos muito pouco o papel do treinador, e eu posso falar porque eu passei lá, nós valorizamos muito pouco o papel do treinador de sub-11, sub-9, sub-13, sub-15, porque o que é que acontece? Se tu valorizasses na mesma dimensão, salarialmente, vamos falar objetivamente, um treinador de sub-9 ou sub-12, como valorizas um treinador de sub-19, se calhar tinhas treinadores a especializar-se e a especificar-se nessas idades. Trabalho de formação. E não a tentar fazer com miúdos coisas que são feitas ou deviam ser feitas em idades muito superiores, sub-19 e séniores, porque também querem mostrar o seu trabalho e escalar o mais possível, porque sabem que quanto mais alto tiverem, melhor. Melhor é a remuneração e mesmo assim não é muito alto. E eu passei em todos os escalões e orgulho-me de dizer que tu, quando estás em futebol 7, tens que dar técnica aos miúdos, dar ali uma pequena nuance de largura do campo e mais nada. Dar-lhes liberdade. Eu vejo os treinadores a trabalhar pressões, e eu vejo isso. E o Mr. Luís Castro fala dessa questão de... é preciso valorizar, porque o cargo do treinador de sub-12 é muito importante. Quantos jogadores tu vês na Primeira Liga e na Segunda Liga, que a bola, se for destro, que a bola vem para o pé esquerdo e tem que fazer uma rotunda para rematar de pé direito? Pé esquerdo é só para subir o autocarro. Porquê? Será que eles em sub-12 foram estimulados pé esquerdo, pé direito, pé esquerdo, pé direito, pé esquerdo, pé direito? Ainda hoje eu sou esse treinador chato. Ainda hoje. Chegas ali a sub-13, se for futebol 9, é a questão da largura que aumenta. Chegas ali sub-13, futebol 11, é o controle dos apoios, largura e as dimensões do campo e técnica também. Ali a partir de sub-15, vais dando nuances, bem, questões de pressão. Mas só ali sub-17 para sub-17 já, sub-19. Eu fiz isso. E é a minha opinião. Acho que em Portugal falta-nos valorizar mais o treinador, porque a culpa não é só do treinador. Eu tenho a certeza que se o treinador tivesse infraestruturas e reconhecimento quando é treinador de sub-11, sub-12, sub-13, o treinador acho que faria um trabalho melhor e valorizaria mais aquilo que é a necessidade do jogador com 11 anos, 12 anos e por aí fora. Porquê é que achas que se limita tanto a questão técnica do jogador em escalões muito iniciados do futebol? Por aquilo que eu te disse, já respondi. Sinto que nós, por falta de infraestruturas e de apoio na formação, nós preocupamos-nos muito em trabalhar a bola parada, primeira fase de construção, miúdos de 12 anos. Não acho que seja a prioridade. Não é a prioridade. De todo. Acho que é por aí. Só falta mesmo investimento, então, em infraestruturas para conseguirmos dar o próximo salto. Sim, falta infraestruturas e falta tu valorizares o treinador, reconheceres monetariamente melhor, mais o treinador da formação. Porque tu tens grandes treinadores aí. Por exemplo, no Passos Ferreira, nós tínhamos um dos melhores treinadores do país de sub-9 e é um treinador que não quer sair dali. E eu olho para aquilo e digo, quantos mais treinadores desses, que é o Mr. Ronaldo, uma joia de pessoa, quantos mais treinadores de sub-9, sub-10, sub-8, tu vês um treino daquele homem incrível. Aquele homem dá alcunhas aos jogadores todos, os miúdos amam aquele treinador. Ele é feliz no treino, ele berra, canta no treino, abraça os miúdos jogam à bola. E ele permite-lhes ter a evolução normal de um jogador, ou que deveria ser normal de um jogador daquela idade. Mas quantos mais poderiam existir se o valor que o treinador do Sub-19 ou o treinador do Barreirense Sénior recebe fosse o mesmo que o treinador do Sub-12 recebe? Atenção, eu sei que isto é difícil. Eu cresci no meio do futebol. Principalmente em Portugal, não é? Eu sei que isto é difícil, mas tu perguntaste-me qual é que eu acho que é o problema e, na minha opinião, se pudéssemos mudar ou acrescentar alguma coisa, seria isto. Porque eu sei que isto é difícil, eu sei a dificuldade dos clubes. Eu cresci numa terra, numa cidade de Passos Ferreira, em que eu sei as dificuldades e sei que há clubes com muito mais dificuldades que o Passos Ferreira e sei que para o Passos Ferreira isto já é difícil, quanto mais para outros clubes, sei.
repito, mas se me perguntares na formação o que é que podia ser diferente, eu dir-te-ia isto. Quais é que achas que são as grandes diferenças entre trabalhar com formação e com futebol sénior, tendo tu agora a primeira experiência no Barreirense? Pá, eu posso te responder de uma maneira até menos geral, genérica. Há uma grande diferença entre treinar sub-10, sub-11, sub-12, sub-13 e treinar sub-17 e sub-19, desde logo. E noto muito mais diferença entre treinar essas idades do que treinar sub-17 e sub-19, do que senti treinar sub-19 e treinar séniores. Pá, hoje em dia, esta geração não tem só defeitos, né? Nós temos muitas qualidades também, e o jogador hoje em dia, a par daquilo que nós falamos, é um jogador que quer muito isto também, à sua maneira, naqueles traços de personalidade, mas cuida-se extracampo, investe em treinos de ginásio, em mais cuidar. Informação também. Mais informação, naturalmente. E em sub-19, os jogadores que eu apanhei em Primeira Nacional já eram profissionais, muitos já treinavam com a equipa do Passos, outros ficaram lá e tenho um grande orgulho nisso, mérito total deles, mas feliz também por ter contribuído, nem que tenha sido numa pequena percentagem. Sinto muito mais sub-11 para sub-19 do que sub-19 para séniores. Claro que há diferenças, tens que te adaptar, tens que te rodear de uma estrutura em teu redor que te dê uma segurança nessa gestão, tens que ser muito mais inteligente, tens que ter um discurso e uma relação humana muito mais inteligente com o jogador, porque tens pais de família, têm filhos, têm contas para pagar, casados, têm naturalmente os pais mais velhos, tios mais velhos, problemas de saúde, têm sonhos, têm objetivos, outros têm 27, 28 anos, querem dar o salto, e pronto. Agora, não senti uma diferença monstruosa, como senti de sub-11 para sub-19, mas também acabei por não sentir muito esta diferença, porque foi progressiva a minha subida. Passaste por todos os escalões. 13, 12, 11, 13 outra vez, 15, 17, 19, portanto, foi gradual. Estavas preparado? Sim, e ter crescido no meio do futebol e ter tido a oportunidade de privar e acompanhar tantos treinadores por Passos Ferreira passaram e noutros clubes também me ajudou muito a formar este conhecimento e sou um privilegiado por isso. A oportunidade de ingressar no Barreirense, como é que o convite surgiu e o que é que te motivou a aceitar? O Barreiro eu já conhecia, porque quando o Mr. Paulo Fonseca treinava o Passos, eu cheguei a vir aqui um par de vezes, ver o Passos Ferreira a jogar em Alvalade, na Luz, e ficava aqui no Barreiro a dormir na véspera com a família do Mr. E já conhecia a história, atenção, muito menos do que tive a oportunidade de conhecer aqui, e fiz questão logo na primeira semana que cheguei de estar com o grande Mr. Bandeira, fui à sede, tive essa honra de ser acompanhado pela uma das maiores figuras do Barreirense, o jogador com mais jogos sempre na primeira liga do clube. Eu chamo-me Lhavoa, do Barreiro, e já conhecia o Barreiro, e quando eu saí do Passos, recordo-me de falar com o Mister, e o Mister dizer: tu podias abraçar um projeto sénior. Eu nunca tinha treinado sénior, disse: Mister, não sei, estou receoso, não sei qual é o melhor passo para mim e tal. Entretanto, depois o Barreirense contratou um treinador, eu nunca fui hipótese aí, e quando o Barreirense acaba por trocar de treinador, um dos melhores amigos do Mr. Paulo Fonseca liga e diz: aquele miúdo, o treinador que tu falaste, não sei o quê, que ele está com o clube. E ele: não, está sem clube, deixa eu ver se ele tem interesse. E o Mr. ligou-me e disse: olha lá, a malta lá tem interesse em ouvir-te, pediram-me a minha opinião, eu dei a minha opinião, mas agora é contigo, não sei se eles te querem ou não, mas acho que não perdes nada em ir lá falar, é um histórico. E, como é óbvio, eu nunca na vida diria que não a um barreirense, muito menos na fase da carreira que estava sem clube, não podia dizer que não a um histórico, muito menos dizer que não a ouvir. Depois reunimos, conheci um presidente que, mais do que ser o melhor ou o pior presidente, foi um ser humano extraordinário,
que rapidamente percebi que ia ter uma coisa que é muito difícil ter no futebol, que é estabilidade e humanismo na relação. A parte depois das outras pessoas à volta, toda a estrutura. E a reunião correu muito bem, eu tinha muita vontade de mostrar o meu trabalho, senti que o Campeonato de Portugal e numa montra como o histórico barreirense era difícil ter uma oportunidade melhor. Pá, e rapidamente foi fácil a decisão, foi em 1 minuto. 1 minuto a seguir eles dizerem que tinham interesse e eu fiquei radiante. Sá do Barreiro é uma cidade que lá no norte acham que é um mundo à parte ou algo do género, a malta brinca comigo, como é que é aquilo, pá, aquilo margem sul e o caramba. Pá, uma cidade que em certas zonas nota-se que parou no tempo, ali com o 25 de Abril, não é? Ainda se sente muito aquelas construções da época da CUV, daquela classe operária, mas é uma cidade que está-se a modernizar aos poucos e está a ficar bonita, está a ficar uma cidade ao nível do potencial que tem, mas mais que tudo as pessoas. As pessoas, desde o primeiro dia, eu lembro-me, eu cheguei numa quarta-feira a preparar o jogo, logo que tivemos com o Sintrense, eu vim com 2 horas de sono, eu estive até às 4 da manhã a analisar, a preparar tudo, 2 horas de sono, vinha conduzir para o... Não vinha conduzir, vinha trabalhar, não sei se foi o Luís ou o Rodrigo que vinham a conduzir. Pá, cheguei aqui logo no primeiro dia que acordei, fui ao supermercado, as pessoas já me conheciam, já diziam Mister Força, Mister tal, sei o que mais. Pá, no restaurante do Presidente sentia-me em casa, aliás já fiz francinhas, posso dizer, para o restaurante todo, para o staff. Esperei que aquilo ficasse vazio às 11 horas, temos uma relação extremamente humana e pá, foi fácil adaptar-me a isto porque eu sinto-me em casa. Se calhar tenho mérito, não é? Porque se calhar as pessoas também proporcionam-me isto porque veem na minha pessoa valor para o fazerem, mas o Barreiro para mim significa a segunda casa e eu sempre fui do clube da minha terra. Pai, que clube em Portugal tem mais adeptos e mais apoio que o Barreirense? Não sei, mas é difícil, é único. Treinar o Barreirense é um orgulho mesmo muito grande. Costumas, quando estás na rua, receber muito contacto por parte dos adeptos, virem falar contigo, dar-te uma mensagem, mesmo nas redes? Na semana de jogo com os nossos adversários do Barreiro, com o Fabril. O derby. Sim, aí... Aliás, a minha primeira vitória é aqui, com o Fabril, no derby, em casa. Já merecíamos ter conquistado antes, mas Deus quis que fosse assim com o Fabril. E pai, nessa semana a malta dizia: Missa, pode perder os jogos todos. Todos, Missa. Perca este, Missa. Este é motivo de despedimento. E aí do Missa ganho todos e perca este. Giro. Pois os outros, não sou abordado na rua todos os dias. Sinto que as pessoas, a grande parte, até com o passar do tempo, sabe quem é que eu sou. No restaurante há sempre aquela coisa, mas foi treino e tal. Mas sim, sinto que há um peso de treinar o Barreirense no Barreiro, sem dúvida nenhuma. O ambiente nos jogos? O ambiente nos jogos é especial. Temos uma massa adepta especial, exigente, que sinto que tive o mérito de conquistar, não por andarmos aí a conversar, mas eu ali fazendo o meu trabalho e eles fazendo o papel deles, que é julgar aquilo que nós apresentamos. Nós, treinadores, mais do que tudo, somos julgados pelos resultados, mas ao mesmo tempo sinto que eles foram justos connosco este ano e souberam reconhecer que nós fizemos o máximo dos máximos e trabalhamos no limite. Portanto, uma massa adepta especial, ímpar, e que eu sou grato porque reconheceram o que foi o nosso esforço e dedicação ao longo da época.
Tu chegas ao clube num momento delicado, como é que foi o primeiro dia a trabalhar com estes jogadores? Foi incrível, foi maravilhoso. Estava com umas saudades de treinar, saí do treino rouco. Rouco, estava feliz, chorei de alegria quando saí do treino. Eu estava há mais 5 meses sem treinar. Foi incrível, foi fácil, foi simples. Os jogadores rapidamente sentiram a minha paixão, rapidamente sentiram ou reconheceram uma competência a mim e à minha equipa técnica, acreditaram logo. Tivemos uma conversa muito franca, eles perceberam que eu cheguei, já os conhecia, já os tinha analisado. Não que tenha feito julgamentos de tu jogas isto, jogas aquilo. Dou-te a minha palavra, não tinha o 11 fechado, conhecia, eram os jogadores, via como é que eles jogavam. E o treino foi brutal, foi único, foi algo que eu pagava, não tenho muito dinheiro, mas do pouco que tenho, pagava para repetir, olha, para voltar a viver a intensidade desse momento no seu máximo. Foi facílimo esse treino. Como é que foi o primeiro contacto com eles? O que é que lhes disseste? Já não me lembro, mas sei que foi de coração. Foi tudo muito natural? Sempre. Não sei. Sei que, tal como todos os discursos, na hora, de coração, da forma mais genuína e transparente possível. Já não me lembro mesmo. Mas acho que correu bem. Diz? Acho que correu bem, porque o treino a seguir correu ainda melhor, portanto acho que foi bom o discurso. Mas não me lembro do quê, genuinamente. O teu primeiro jogo aqui na Verdarena? Massa adepta exigente. Fazemos uma primeira parte brutal. Não sei se viste esse jogo. Acho que não. És sócio? Então a entrevista acabou. Vamos embora. Vais fazer sócio? Para a próxima época. Está prometido? Tá. Então, mas isto vai aparecer na entrevista? Está prometido. E tu? Eu por acaso não sou. Mas também pode ser. Pode ser. É? Anda aqui a aparecer na cama. Também por isso. Aperta aí. Estamos combinados então. Está bem, está bem. Pronto. Peço desculpa. Não há problema. Isto, eu avisei logo que isto não ia seguir o guião. Olha, primeiro jogo na Verdarena. Grande primeira parte. Nós fazemos uma primeira parte incrível. Vinhamos, nós com o Sintrense não merecemos ter perdido o jogo lá. Perdemos a acabar com um golo de penalti. Vou passar essa parte à frente. 1 ou 2 minutos antes estava 2-2, nós mandamos a bola oposta e falhamos a recarga, baliza aberta. Foi ingrato. Depois fizemos 2 semanas fantásticas de jogos treinos. Começamos a ganhar um jogo, numa bola parada que nós mostramos aqui em baixo, mas o erro faz parte do futebol. Todos erramos. E isto não é hipócrita da minha parte, é verdade. Sofremos um gol de bola parada, creio que na única aproximação à baliza do adversário. Nós tínhamos mostrado como é que ia ser aquele lance, nós caímos na armadilha. Nós tínhamos mostrado 1 hora antes, ou coisa que valha. Depois temos ainda oportunidades naquela baliza de fazer o gol. E como é óbvio, tu entras aqui, como tu sabes e bem, e tu próprio disseste, as coisas tremidas. Primeira parte, a bola não entrou, vamos para o intervalo 1-1. À medida que o tempo vai andando, o Operário com os jogadores experientes e o caramba, começam a vir para cima. Do outro lado também estão 11 jogadores com as suas armas. E nós, a partir de 60 minutos, com a nossa ideia de posse, de relação coletiva, como eu te falei no início da entrevista, os adeptos menos pacientes, até aos 60 minutos apoio máximo. A partir dos 60 minutos, cada passo para trás era um assobio e foi complicado, mas fez-me bem, fez muito bem, e só tenho que agradecer por isso. Porque continuamos o nosso jogo, até aos 90 minutos foi à nossa maneira na mesma, e foi assim que os adeptos também perceberam que era a nossa imagem, que era assim que nós íamos jogar, e foi assim que também tivemos aqueles 6 jogos sem perder, que eu não me lembro quando é que foi a última vez que o Barreirense em Campeonato de Portugal teve 6 jogos sem perder seguidos, e era um processo. Mas primeiro jogo, muito bom, estava aqui a minha família, e foi bom para sentir a exigência. Já tinha sentido lá no Sintrense, e então aqui nem se fala. Como é que é o teu dia-a-dia de trabalho aqui durante a época? Este ano nós chegávamos às 2h30 ao estádio, mais 2h30. O treino era às 5. Nós, das 2h30 até às 5, eu, o Valentim,
e o Rodrigo metemos aqui no gabinete a trabalhar, que naquela dinâmica de trabalho que eu te falei. O Cris, como não é profissional e tem outro trabalho, não é que o Valentim e o Rodrigo e eu tivéssemos valores para ser profissionais, mas lá está, estávamos num investimento, chegava um pouco mais tarde e depois acabámos por sair daqui, o treino acabava às 6 e tal, saímos daqui às 8 e depois, mediante os dias, como eu te disse, tínhamos diferentes tarefas, mas era sempre um horário de trabalho das 2h30 às 7h30, 8, cheguei a sair daqui às 11 da noite, cheguei aqui a sair daqui às 10, cheguei a sair daqui sem jantar e ir dormir morto, mas também não foi sempre, vou estar aqui a mentir, foram raras exceções, mas em média era das 2h30 às 8. De manhã, preparação dos treinos? De manhã a preparação dos treinos, sabes como? Cuidando de mim. Mental. Por exemplo, dependendo como foi o jogo, se cá na folga cuidava de mim e dedicava o dia de treino para ver o jogo, se não tivesse tido cabeça, mas fazendo tudo normalmente, no primeiro treino, segundo treino e por aí fora de manhã, um bom pequeno almoço, uma boa corrida, um bom treino no ginásio, ou um bom jogo de ténis, um bom jogo de futebol, cuidar de mim. Porque, pai, tenho cabelos brancos, hein? Eu não tinha cabelos brancos, já estou pai com 6 ou 7. Ainda és muito novo para isso. Pois, mas estou. Atenção. E é muito importante. É muito importante. Cuide de mim de manhã. Como os treinos eram às 5. Da mesma maneira, se os treinos forem à noite, cuidarei de mim. Manhã e tarde. De manhã, se trabalhar à tarde, à noite, treinando à noite, por exemplo, no contexto de treinar à noite, não posso estar manhã e tarde sem ocupação, pelo menos não me revejo, quero trabalhar, não full time, mas ter um trabalho mais cuidar de mim, treinando de manhã, de tarde, que é o sonho de toda a gente, treinar de manhã, depois já às 3, 4, 5 da tarde, quando terminar o trabalho de treino, é complicado, já estagiei em vários contextos em que chegavas às 4, 5 da tarde, só querias era ir dormir e ir para o ginásio e isso era difícil, mas é muito importante, se calhar há outras estratégias de autocuidado. Como é no ginásio, por exemplo. Muitos destes jogadores não são profissionais, têm outro trabalho além do futebol. Achas que o facto de virem para aqui depois de um dia ou pronto, um part-time de trabalho influencia o treino? É completamente diferente. Um jogador que treine de manhã ou um jogador que treine de tarde é completamente diferente um do outro. O jogador que treina de manhã é um jogador é o ideal. Um jogador que treina de tarde tem muita tendência, e eu sei disto, se for só futebol, a vida dele, se andar na faculdade, como nós tínhamos alguns aí, eles tinham que acordar cedo, um grupo tranquilo. Também. Mas aqueles que só jogavam, muitos deles deitavam-se mais tarde, acordavam mais tarde, porque só tinham um treino. Eu coloquei hora obrigatória de chegada, 1 hora antes, mas mesmo assim, até às 4 horas, eles e mal sentiam que podiam deitar-se mais tarde, acordar mais tarde. Da mesma maneira que isto podia acontecer a treinar à noite, mas da mesma maneira que é diferente treinar à noite do que é diferente treinar de manhã e do que é diferente treinar de tarde, porque tu à noite, que é algo que eu nunca fiz, com séniores, nem nunca estagiei, nem presenciei, já o fiz na formação, várias vezes, mas com miúdos da escola é muito diferente do que com homens. Tu não sabes como é que é a relação laboral deles, é o trato que eles têm por parte da entidade patronal, dos colegas de trabalho, das chatices, se a empresa está bem, se está mal. Portanto, são 3 cenários completamente diferentes. Como é que se contorna essas questões para maximizar o rendimento no treino? Com o mesmo princípio que tens que contornar de manhã, à tarde e à noite. Com sensibilidade, empatia e tendo sempre por base estas 2 questões, decidires, através da sensibilidade que estás a ter do grupo, tu até podes ter o treino planeado, inclusive este de manhã, até podes ter o treino planeado, tu podes sentir que fizeste o melhor treino do mundo, tens sempre que ter sensibilidade para as coisas. E tu vês a malta a chegar, vamos falar de um contexto à noite, sentes que eles bem mais cansados, planeias um treino de 1h30. Eu sou um treinador muito detalhista, de questão
do mais ínfimo detalhe. Pá, isso é inegociável. Se nasce manhã conseguia fazer durante 1h15, 1h20, dependendo depois do dia, se é dia grande, dia pequeno. À noite, dificilmente, mas é assim. Então se calhar vou ter que fazer isto de 50 minutos. Tenho que ter a sensibilidade e gerir isto de uma forma geral. Que regras é que implementaste neste grupo, além da que já me contaste, de chegarem 1 hora antes do treino? Várias. Umas não te vou dizer porque foram regras de lutas nossas, de superações nossas. Eu tive um grupo que não foi o grupo com mais qualidade, seguramente, que eu vou treinar na minha vida, de jogadores, ainda que eu tenha treinado jogadores que eu sei que vão chegar lá acima, mas foi o grupo com mais qualidade humana que eu vou ter no meu top 5 para a vida toda. E essas regras ficam para nós. As regras mais simples, olha, metemos o horário de chegada, propus-lhes a partir das 4h30, meia hora antes do treino, não haver telemóvel, mas propus-lhes não haver telemóvel e eles disseram a partir das 4h15 e eu 4h30, que assim, caso eles não cumprissem, eu dava aquela malta, atenção, vocês disseram 4h15, eu disse 4h30, departamento médico também não havia telemóveis, meti a pesagem, e meti multa. De atraso. Multas de atraso, mas multa de aumento de peso. Outros jogadores com o objetivo de aumento de peso. Tentei profissionalizar, apesar da falta de certas questões aqui, né? O uso de caneleiras não era obrigatório. Não estou a dizer que o Norte é melhor que o Sul ou que o Centro, mas tu tens de treinar a caneleira, amigo. Tens de treinar a caneleira, porque eu vim para cá e a intensidade dos treinos, não estou a dizer que os meus treinos eram melhores ou piores do que havia antes, mas a intensidade era inegociável. Mas não foi logo no primeiro dia, o gajo teve que ir gerindo. À sexta-feira, que era bola parada, eles podiam vir só com a minha branca, que eu deixava, mas os outros treinos era obrigatório. Entre outras regras, mas assim, de uma forma genérica, foram estas, entre outras, como eu te disse, que não podia partilhar. É um bocado ingrato, se calhar, perguntar-te isto, estar a individualizar um pouco, mas consegues-me dizer alguns jogadores que te surpreenderam pela forma de trabalhar, pela qualidade que mostraram? Não vou fazer. Tenho 4, 5 nomes, 6, 7. Se calhar está-me a surgir o 8º na cabeça. Mas isto foi tão nosso que eu não vou individualizar. Isto foi muito de grupo e vai ser inevitável eu esquecer-me de alguém. E desculpa, mas o que nós fizemos foi tão de grupo, foi tão coletivo que eu não posso individualizar. Em off posso dizer, e se calhar amanhã dás-me o teu número e ligo-te, olha, esqueci-me deste e deste. Mas... Ok, para a entrevista é um bocado ingrato. Não é justo para eles. Yeah. Eu não vou ser justo com eles. Pelos profissionais que todos são, não é? Foram incríveis. Tu nem ninguém tem noção o que este grupo de jogadores superou este ano. Eles foram incansáveis, todos. Pois claro que eu podia individualizar, porque como é óbvio, eu não te vou dizer que todos vão chegar à Primeira Liga. Há jogadores que eu acredito que podem chegar aos campeonatos profissionais, outros que não podem, mas que foram seres humanos incríveis. Mas eles sabem. E nós tivemos uma despedida incrível, tivemos os jantares de equipa incríveis, e no último jantar tivemos um momento lindíssimo, em que depois de jantar metemos-nos à volta de uma mesa, quase todos falaram, falei para todos aquilo que sentia, e esta época vai ser para sempre muito nossa. Nós merecíamos a manutenção. Mexe comigo, isto mexe comigo, acredito. Mexe comigo porque eles mereciam. Já vamos chegar aí. Mas tu és um treinador que diz-lhes o que sente, a elogias na frente, ou preferes tudo? Conheces-lhes, dizes-lhes as palavras de mérito? Tudo.
Tudo o que eu sinto, eu digo-lhe. Tudo. Se calhar sais com o A e B naquele treino, naquele momento está meio coxo, ou que é meio coxo, essas questões não. Que eles também não me dizem que eu sou um chato do caraças às vezes, não é? Mas a essência da relação humana não fica nada por dizer. Nada. E isso dá-me um orgulho muito grande porque na nossa despedida há coisas que na vida que não têm preço e eles tocaram nisso. Que não podem apontar-me eu ter falhado no que quer que seja. Em termos de discurso. Pois a questão técnico-tática, como é a abordagem de jogo e eles também falharam muitos golos este ano e eu perdoei-os, portanto eles também que me perdoem se eu falhei na questão técnico-tática. Isto estou a brincar, como é óbvio, mas nesta questão humana marcou-me isso, sabes? Foi especial para mim ter esse reconhecimento. Tu chegas perto do final da época e o objetivo, como é óbvio, era a manutenção. Tendo em conta a união deste grupo, tudo, o que é que achas que faltou? Com as condições que tínhamos, sorte, detalhes, os deuses do futebol terem-nos dado uma mãozinha. Eu não vou dizer, eu não tenho o direito de dizer que nós éramos a equipa que melhor jogava ou a equipa que não sei quê, não sei o que mais. Mas eu posso dizer que tenho a certeza que não havia nenhuma equipa nem nenhum grupo que trabalhasse melhor que nós. Não estou a dizer que não existisse grupos que trabalhavam tão bem como nós, à sua maneira. Mas tudo aquilo que nós produzimos, tudo aquilo que nós superamos, que fica entre nós, mas foram mesmo muitos obstáculos, tenho a certeza absoluta por tudo aquilo que vi, já vivi, porque apesar da minha idade, eu com 4 anos já estava no meio do futebol e tive esse privilégio. Nós merecíamos mesmo a manutenção e não ficou nada por fazer. Só que foram tantos jogos a ganhar aos 80 e nem sequer pontuar. Foram jogos que podíamos ter resolvido, não resolvemos e vamos perder o jogo. Faz parte. É aquilo que eu te disse, se tu tiveres 25 jogadores, vão continuar a trabalhar no limite e com a mesma qualidade vão continuar só a jogar 11. Se tiveres de 15 ou 12 ou 10 equipas, 10 que trabalhem muito bem, vai acabar por ser uma campeã e as outras descer. É os detalhes. É os detalhes que eu sinto que não foram detalhes que ficaram por trabalhar, entendes? Questão de sorte também. Sorte, o que lhe quiser chamar, porque nós, jogadores, equipa técnica, nós fizemos tudo e eu sinto que os adeptos não têm essa dúvida. Aliás, têm essa certeza. Nós fizemos tudo para manter o Barreirense no Campeonato de Portugal. Tudo. E os adeptos sabem isso? Eu diria que sim. Nós no jogo em que descemos, matematicamente, na Amora, no penúltimo jogo, acho que só uma massa adepta de 500 ou 600 adeptos que lá estavam, que nos aplaude numa descida de divisão, sendo o Barreirense o clube exigente e que eu já falei ao longo da época que fui sentindo que era, só uma massa adepta com essa capacidade de reconhecimento é que eu faria no final do jogo. Um momento-chave ao longo desta época? Vários. A nossa derrota em Lagoa, a nossa conversa no final do jogo, no balneário, e aquele jogo que perdemos na secretaria contra o Moura. Juntos, sinto que puseram-nos num patamar de qualidade de grupo que eu nunca pensei chegar, porque já estava bastante satisfeito e triplicou a qualidade e a dimensão do grupo. Tendo em conta tudo o que foi feito para conseguir que o Barreirense continuasse no Campeonato de Portugal,
como é que se lida com o final, com este desfecho, com o falhar deste objetivo? Eu fiquei muito triste, mas posso dizer que não andei um mês depressivo, nem nada do género, porque a minha consciência estava tranquila. A admiração e reconhecimento de competência quer dos jogadores, quer da estrutura estava lá e a minha família estava orgulhosa de mim. Portanto, eu não tinha motivos para não conseguir lidar com isso, não obstante ter sofrido muito no dia a seguir, mas rapidamente, com as devidas aspas, consegui começar a pensar nas soluções. Nós tínhamos esse lema, sabes, no grupo. Não me venham com desculpas, arranjem-me soluções. Foi muito dentro disso. O grupo, como é que o balneário, que mensagem é que passaste para levantarem a cabeça e pensarem já no futuro? Depois da descida? Sim. Não falei no futuro, porque nem eu sabia o meu futuro, nem achei que fazia sentido falar no futuro numa próxima época. Passei no dia 30 segundos de palavras, já nem me lembro, porque naquele dia ninguém ia ouvir nada. E no início da semana, que faltava só um jogo, dizia o que tinha a dizer quanto à descida no jantar de equipa, e que neste momento íamos era terminar a época com a maior dignidade possível e ao nível daquilo que nós merecíamos. Pois no jantar de equipa foi uma conversa para sempre a nossa. Pensando já no futuro, na próxima época, o Barreirense tem o objetivo de voltar ao Campeonato de Portugal, nesta época na primeira distrital. Quais são os planos, os objetivos para a próxima época? Primeiro, vais ter seguramente a distrital mais difícil de sempre, pelo menos que há memória, não é? Sendo que só sobe uma equipa, ainda por cima. É pena, porque se há ano que há condições e qualidade para duas equipas subirem e acrescentarem muita qualidade ao Campeonato de Portugal, seria este, não é? Desde logo temos o maior favorito, Vitória, que é o histórico Vitória de Setúbal. E depois temos várias equipas que eu não vou individualizar porque vou-me esquecer de alguma, e um dia destes eles fazem uma vida negra no jogo e ainda bem dizer, estás a ver aquele gajo que ele está pela subida e não nos disse para candidatos e o caralho, estás a perceber, não é? Portanto temos que ser inteligentes, mas são várias equipas que têm ambições de ter uma palavra a dizer neste campeonato. E muita qualidade. Há muita qualidade mesmo. O nosso objetivo é claro. O Barreirense não pode estar numa distrital e não lutar pela subida. Isto acho que é claro e é reto no discurso que temos que ter, e não é para parecer bem. Agora, ao mesmo tempo, temos que ser objetivos. Nós não temos o maior orçamento, não estamos perto do maior orçamento da competição. Portanto, ao mesmo tempo temos que subir, temos que igualar isto de alguma maneira. E como é que a estrutura, estamos a procurar fazê-lo? Através do recrutamento e da criação de um grupo tão ou mais forte do que aquele que eu te falei o ano passado, que não é fácil, mantendo peças cirúrgicas e trazendo outras de acordo com os valores e princípios que nós estabelecemos e queremos para o nosso grupo de trabalho. E depois muito simples, tendo tu qualidade naturalmente que vamos ter e estamos a recrutá-la, tens que ser a equipa coletivamente melhor trabalhada do campeonato. Eu não sei se vamos ser a equipa que vai ganhar mais jogos, mas sei que vou e vamos trabalhar para isso, e que não vai haver nenhuma equipa melhor trabalhada que nós. Ao longo da semana nós vamos estar sempre no limite. E eu acredito que se isso acontecer todos os dias, se nós conseguirmos, como estamos a conseguir,
trazer para este grande clube os jogadores que temos identificados com mais ou menos dificuldade, é possível. Agora, não te digo isto num sentido de, opá, não tenho nenhuma obrigação nenhuma, porque quem está no Barreirense, como eu te disse, não pode estar um ano a passear na Distrital. Muito menos eu posso estar a 400 km de casa a brincar ao futebol e com a minha carreira. E ao mesmo tempo te digo isto e digo-te que, por outro lado, não somos os maiores favoritos à subida, pelos fatores que já elenquei, entre outros que te podia falar, mas vamos ser a equipa que mais vai querer e que melhor vai trabalhar para isso acontecer. Agora o resto são muitos fatores, não é? Acreditas que o clube tem potencial futuro para se reerguer e voltar aos principais escalões do futebol português? Acho que tens de fazer essa pergunta ao nosso presidente. Se me perguntares se é um clube que pela sua história, pelos seus adeptos, que merece, que pela cidade, pela paixão que tem pelo futebol, por aquilo que deu ao futebol ao longo de bem mais de 100 anos, sim. Se acredito, respondendo à tua pergunta, pá, é muito difícil para qualquer clube que esteja na Distrital no Campeonato de Portugal, porque as equipas estão lá em cima, é um fosso muito grande, são muitos milhões, são muito achados, tinhas que mudar muita coisa. Agora, é difícil para qualquer clube que esteja na Distrital no Campeonato de Portugal, mas se me fizeres antes a pergunta, qual é o clube que não está lá em cima, que mais rapidamente eu conseguiria fazer? Barreirense, sem dúvida nenhuma. Pensando numa perspectiva pessoal, temos a criação da Liga 3 há poucas temporadas. Como é que vês a criação da Liga 3 como uma ponte entre os escalões profissionais e o Campeonato de Portugal? Uma competição difícil. A Liga 3, o clube da minha terra, felizmente conseguiu a manutenção, porque não podia. Um clube como o Passos Ferreira, para mim, já é mau estar na segunda liga. Pá, mas eu refleti sobre isso, sabes? Refleti sobre a Liga 3, refleti sobre a dificuldade que é pelo número de equipas de qualidade, pelas SADs, pelos milhões, pelos investimentos que tu tens ali. A subida de divisão da terceira para a segunda liga é muito difícil, como em outras competições, mas não fugindo da tua questão, vejo como um degrau muito interessante, porque sinto que cada vez mais a Liga 3 está-se a aproximar da qualidade da Liga 2, e o Campeonato de Portugal, naturalmente, se a Liga 3 aumentar a qualidade, também vai aumentando a sua qualidade. É mais uma competição de intercalar que acho que faz todo o sentido de existir, e ainda para mais dar os parabéns à Federação, porque se eu falei até aquelas questões das infraestruturas e por aí fora, não é em momento algum desmerecendo aquilo que a nossa Federação faz pelo futebol, porque tem feito um trabalho extraordinário, quer a Federação, quer a Liga, e a Liga 3 e aquilo que tem feito com o futebol feminino e por aí fora é algo fantástico. A visibilidade que dão a todos esses jogadores e jogadoras é um passo em frente, portanto vejo com muito bons olhos. As divisões inferiores, 23 e por aí fora, desculpa. As divisões inferiores em Portugal, como é que consideras que está o ponto das nossas divisões inferiores? O que é que queres dizer com divisões inferiores? Imagina, pensando, por exemplo, nos escalões não profissionais, mas Campeonato de Portugal e distritais, a nível de qualidade e competitividade. Olha, em Campeonato de Portugal sinto que, da realidade que vou vendo no Norte e que vivi aqui, sinto que existe dentro do Campeonato de Portugal um fosso muito grande entre as equipas. Existem equipas
que tem condições e infraestruturas, lá está, de Liga 3, ou mais, mas vamos colocar aqui num patamar de Liga 3, e depois tens equipas que têm infraestruturas a um nível igual ou inferior de equipas que estão na Distrital. O que é que isto me leva a dizer-te? Leva-me a dizer-te que acredito que neste momento existe este fosso e que inevitavelmente isto vai obrigar das duas uma, ou a acompanhares ou a ficares para trás. E eu acredito que este fosso que exista obriga-nos a andar para a frente. É como tu, na área em que estás, pá, tu sabes os materiais que a malta da tua área tem, possui. Quanto melhor for os materiais deles, por muito que tu não consigas ter orçamento para o mesmo, vais tentar aproximar-te o máximo possível, por caso contrário não vais sair dali. Sim. Portanto, eu costumo dizer que, seja o que for de concorrência, se nós tivermos os princípios certos, a vontade e capacidade, porque lá está, eu sei a dificuldade para os clubes em Portugal, só vejo como algo positivo existir alguém que nos obriga a ser melhores todos os dias. Voltando ao Barreirense, estás já a preparar a próxima época? Claro que sim. Aliás, se começasse hoje estava tramado. Com os adeptos, com o presidente, mas também comigo mesmo. Eu não podia ficar num projeto tão difícil e tão longe de casa E desligar? E de uma forma tão desligada. Estás em contacto diário com os jogadores? Todos os dias falo com um jogador. Todos os dias. Isto está a ser um projeto de todos. Não que eles mandem alguma coisa, mas todos fazem parte e eu acredito nisso, da envolvência de todos. Por caso contrário, isto não éramos 20 no dia de jogo e 20 e tal durante a semana e mais 10, 15 que estão nos escalões inferiores da nossa formação e estrutura podem saltar. Somos muitos para isto ser só 2 ou 3. A nível de recrutamento, com o orçamento que o clube tem, que acaba sempre por ser uma barreira para conseguir ombrear-se com orçamentos superiores na primeira distrital, como já falámos, que papel é que tu tens no recrutamento e na organização do plantel? Este ano o Presidente deu-me, eu não digo bastante poder, mas sim grande responsabilidade no recrutamento. Foi uma das coisas que me moveram a ficar, a par de inúmeras outras, por sentir o reconhecimento da competência revestido nessa transferência de responsabilidade no recrutamento de jogadores. Como é que temos feito o recrutamento? Muito simples. Há jogadores que estamos a recrutar que sabem pela idade que já não vão alcançar uma primeira e segunda liga e que provavelmente vão andar sempre neste registro, mas que têm a paixão pelo futebol e nós abordamos no sentido de lhes dizer: pá, tens a paixão que tens, vamos potenciar essa paixão ao máximo trabalhando da melhor forma possível. Outros que diziam: Mister, porra, mas distrital e o caramba. E eu digo: opá, eu também sinto que talvez o meu lugar ou a minha competência poderia-me colocar num contexto competitivo diferente, mas neste momento é aqui que eu estou. E só depende de mim sair daqui. E quando digo sair daqui, não é sair do Barreirense. Eu posso subir com o Barreirense e levar o clube para onde merece. Mas eu não consigo fazer sozinho. Portanto, toma a decisão que tomares. Eu não quero que de hoje para amanhã sintas que tomaste a decisão errada, porque a decisão certa, eu costumo dizer que é a nossa, seja ela qual for. Nunca a devemos deixar nas mãos de ninguém, tal como eu tomei a minha. Até porque as consequências vão ser... Sem dúvida. E eu sei o risco da decisão que tomei, mas estou muito seguro dela e o mesmo, lá está, aquilo que eu te disse, eu digo sempre tudo aos jogadores. Sinto que os jogadores que vão continuar cá este ano se identificaram com a minha forma de trabalhar, com a nossa forma de trabalhar e querem dar continuidade a isso porque sabem que o nosso método valoriza-nos a todos.
e todos temos consciência de que vamos trabalhar da melhor maneira possível. Vai ser uma época de valorização, aconteça o que acontecer, nós vamos terminá-la muito melhor profissionais. E se conseguirmos a subida, nós temos noção da dimensão.